vocês, no Dia Nacional da Conservação do Solo, 15 de abril, a importância dele, quais são os benefícios, suas características, dentre muitas outras coisas. Um solo saudável, ele está diretamente ligado com a qualidade e com a produção dos cultivos, além de que 95% do que a gente consome vem do solo. Por isso é muito importante a gente conservá-lo em boas condições para que a gente tenha segurança alimentar. E é isso mesmo, Giana. Hoje a nossa jornalista Ana Clara foi lá no interior do Espírito Santo, em Viana, foi pesquisar várias coisas, procurar especialistas para falar, fazendeiro. Então, o que você acha de assistir com a gente hoje a nossa entrevista? Bora lá? Bom dia, Giana. Bom dia, Laís. Bom dia você que nos acompanha em casa. Gente, hoje nós vamos tratar um pouquinho do assunto sobre o manejo sustentável do solo. E para iniciarmos, vamos entender primeiro o que é o solo. O solo é um recurso natural formado a partir da degradação de rochas e dos minerais. E nós temos 4 tipos de solos presentes aqui no Brasil, que é o solo argiloso, arenoso, humoso e calcário. Agora vamos acompanhar a reportagem gravada com a doutora Reis. Olha, gente, vamos conversar agora um pouco com a doutora Reis, que é especialista em processos pedológicos. Doutora, explica pra gente o que é pedologia. Bom, a pedologia ela é um estudo onde você consegue fazer a identificação do solo, a formação, a classificação e o mapeamento. Doutora, qual a importância desse estudo? Bom, ele é importante para poder controlar a produção de fertilizantes do solo, também é importante para poder neutralizar a sua acidez e também para poder preservar o solo contra a erosão. E quais fatores influenciam nesse processo? Os fatores que influenciam nesse processo é o material de origem do solo, clima, tempo, relevo e organismos. O relevo ele influencia nesse processo pois ele é responsável de controlar os fluxos de água na paisagem. Já os organismos, ele está diretamente ligado com o clima porque ele é responsável pela adaptabilidade da fauna e da flora em função da umidade e da temperatura de determinado ambiente. Obrigada, doutora, pela sua participação. Dando continuidade ao assunto, agora nós vamos conversar com o senhor Pedro e com a doutora Quintino. O senhor Pedro é um produtor rural. Senhor Pedro, conta pra gente mais um pouquinho das técnicas que o senhor usa no manejo do solo. Bom, na minha fazenda nós usamos várias técnicas. Entre elas, eu posso destacar aqui a rotação de culturas. A rotação de culturas ela não é simplesmente você plantar uma coisa num campo e depois plantar outra e depois voltar para aquela mesma, só para dizer que está mudando. Não, é uma coisa mais planejada, a gente busca consultoria com o Incapé, porque se for feita da maneira certa, essa técnica pode ajudar em várias coisas na nossa propriedade. Pode, por exemplo, combater pragas que atacam o plantio, porque certos animais só atacam a planta de uma certa maneira. Então, se você muda a planta, você quebra totalmente o ciclo daquele organismo. Também pode ajudar a combater, por exemplo, ervas daninhas, pode aumentar a produtividade, recuperar áreas degradadas, porque você pode, por exemplo, plantou algo que consumiu muito solo, aí depois você planta uma leguminosa, uma coisa assim, que é uma planta que fixa nitrogênio, e isso ajuda tanto na recuperação da área que você mesmo degradou com o plantio anterior, quanto daquela que já estava degradada. Tem exemplos de áreas que foram desmatadas e depois foram recuperadas. Outra técnica muito importante é o reflorestamento, porque apesar de algumas pessoas falarem de reflorestamento, pensar que eu só estou falando aqui por falar, mas não, reflorestamento ajuda muito. Abaixa a temperatura em volta da área reflorestada, ajuda na proliferação de micro-organismos bons, na adubação da terra, porque querendo ou não a floresta gera matéria orgânica. É um bom quebra-vento também, porque a erosão é um grande problema para a agricultura, né? Então, se tiver uma barreira de árvores ali para barrar aquele vento que vem, para fazer com que ele carregue menos a matéria que está ali protegendo as plantas e a própria terra, vai ser muito melhor, que descobre menos as raízes e não tira a cobertura, porque como a gente trabalha com plantio orgânico, que é outra técnica aqui, porque se a gente utilizar adubos químicos e agrotóxicos,
você corre o risco de contaminar tanto o solo, que é o objetivo principal de se falar nessa reportagem, quanto a água que passa por baixo do solo. Então prejudica uma grande parte do processo. Então o plantio orgânico utiliza muito a cobertura do solo, que também pode ser conseguida pela rotação de culturas, já que você pode plantar alguma coisa só para dar palhada para cobrir o solo, e também pode variar as culturas, para não plantar só uma coisa e plantar algo que sirva para cobrir mesmo. Você, em vez de capinar o mato, você só roça ele e aquilo ali fica por cima do solo e protege tanto contra a erosão, porque a gota de chuva bate e não vai direto até o chão, ela amortece nas folhas. Também segura a umidade, porque se tiver aquilo ali cobrindo, não vai deixar a água ir embora. Então são inúmeros benefícios. E também o plantio orgânico ele ajuda porque se você fizer a compostagem com o lixo que é gerado na própria fazenda, o lixo orgânico no caso, né, e fizer o adubo para utilizar na roça, você não gasta esses adubos químicos e você acaba recuperando o solo e não descarta aquilo que poderia ser jogado em outro lugar e prejudicar outro solo, porque às vezes os aterros são mal gerenciados e, enfim, essas técnicas impedem que se ocorram vários problemas. Bom, outra coisa que nós temos implantado aqui, tem crescido muito no Brasil, tem visto, e nós também estamos utilizando, é o plantio direto, que é basicamente, por exemplo, você plantou uma roça de milho, você vai colhendo aquele milho e deixa a palha dele na roça, porque aí nem precisa preparar o solo, passar a grade, passar arado de novo. Você planta, só cava ali do jeito que tá e planta, que aí aquela matéria orgânica serve tanto como adubo, como cobertura do solo. Você não revolve o solo jogando, às vezes faz uma aragem muito profunda, joga a matéria orgânica que seria adubo tudo lá para baixo. Isso não acontece no plantio direto, por isso é uma técnica que está crescendo muito, e se for muito bem aplicada, ela vai ser realmente muito benéfica. Obrigada, senhor Pedro. Agora, dando continuidade, para conhecermos mais algumas técnicas, vamos conversar com a doutora Quintino. Doutora, explica pra gente mais um pouquinho. Bom, gente, então, falando mais sobre essas práticas agrícolas, eu posso citar para vocês o manejo do solo de forma adequada, a preparação dele. O que acontece? Muitas vezes o solo ele pode estar muito compactado e não preparado para receber a semente. Então, a gente precisa fazer processos antecipando essa semeadura. Muitas vezes também como aração, subsolagem, gradagem, etc. Gente, também posso falar para vocês sobre a plantação em curvas de nível. O que acontece? A plantação em curvas de nível, obviamente, no caso seria em morros, em lugares de grande altitude e em montanhas onde já tem meio que degraus naturais na própria montanha, no próprio morro, onde a gente aproveita para fazer essas plantações. E aí, no caso, uma coisa que é muito importante citar é quanto que isso ajuda no próprio solo, até mesmo para não acontecer de ser levado os minerais pela erosão, porque por serem degraus, a água ela não vai correr de forma cada vez mais rápida e com mais velocidade, ela vai perdendo velocidade. Ou seja, o solo ele vai continuar com seus minerais e também vai ajudar a ter uma encharcação do solo, uma melhor forma de hidratar o próprio solo para aquela plantação. Também tem o terraceamento, que é muito próximo, sinceramente, da curva de nível, mas o que acontece? Também é em altitudes, em montanhas, em morros, só que tem uma diferença. Esses degraus são artificiais, mas eles vão ter o mesmo benefício de curvas de nível, no caso, evitando a erosão, ajudando também nessa questão de a água penetrar sem tirar os minerais do solo. Também temos a questão do planejamento do maquinário. Uma coisa que é bem importante de se falar, porque muitas vezes pode ser que o maquinário passe por cima daquela terra que está sendo preparada talvez para receber uma plantação e compacte aquele solo. E como foi falado mais anteriormente aí na questão da preparação do solo adequado, é importante que aquele solo não esteja compactado e de difícil acesso para as raízes da planta. Então é importante deixar planejado, de certa forma, onde que vai passar esse maquinário e onde que ele vai passar, no caso, esses caminhos são chamados de tramlines. E, bom, agora para finalizar também eu quero falar sobre a irrigação controlada. Uma coisa que é muito importante deixar aqui e falar para vocês é que se você regar muito a planta, ela vai morrer, ela vai afogar. E também se ficar pouco, ela vai secar. Então é importante você conhecer a sua planta e saber o tanto que ela necessita de água. E você está controlando o tanto de água que você está dando para aquela planta, para que ela possa crescer saudável e
e, bom, ela dê esses frutos de forma correta e da melhor forma possível. Obrigada, doutora. Obrigada mais uma vez, senhor Pedro. Bom, gente, nós finalizamos hoje por aqui. Agradeço vocês que nos acompanharam. E é isso, gente. Muito obrigada, Ana Clara, a todos aqueles que se disponibilizaram a entrevistar. E, gente, valendo destacar aqui que, segundo a ONU, todos os anos, cerca de 24 bilhões de toneladas de solo fértil são degradados, né, por nós, e isso equivale a cada 5 segundos um campo de futebol. É isso. Obrigada a todos que participaram, senhor Pedro, pela entrevista, e até semana que vem.